Olá a todos do programa, bem-vindos ao programa Prevenir. Nós vamos falar sobre o Março Azul, que é sobre a prevenção de câncer de intestino. E a nossa convidada é a doutora Paula Poletti, que ela é a diretora do Serviço de Gastroenterologia Clínica aqui do Hospital do Servidor Público do Estado, além de outros títulos que ela tem. Doutora, seja bem-vinda à nossa conversa. Muito obrigada, doutor Milton, obrigada pela oportunidade e em especial para falar de um tema tão importante quanto o câncer coloretal. Quando a gente fala colo, tá falando do intestino grosso, né? Só para a gente deixar bem claro. Isso. E, Uhum. doutora, todo mundo pode ter câncer? Hoje em dia, como é que tá essa coisa? Quem tem mais o câncer de colo? Quem que precisa se preocupar com ele? Na realidade, doutor Milton, hoje em dia, todo mundo tem que se preocupar com câncer de colo e do reto. O câncer do colo, do intestino grosso e do reto, ele é o terceiro câncer em relação ao número de casos anuais. Tanto para o sexo feminino quanto para o masculino, ele só perde para o câncer de mama e para o câncer de próstata. O câncer coloretal, ele é o segundo mais frequente no sexo feminino, perde só para mama, e o segundo mais frequente no sexo masculino, perde só para a próstata. Os números aqui no Brasil são estimados em cerca de 45 mil casos novos ao ano de câncer do colo retal. E a gente sabe hoje em dia que ele é um câncer que a gente, em boa parte dos casos, ele é prevenível. A gente sabe que a gente, com medidas simples como uma consulta médica, realização de exames de fezes, como pesquisa de sangue oculto e a avaliação através de exames como a colonoscopia, a gente consegue identificar lesões que podem ser precursoras do câncer coloretal, numa boa porcentagem dos casos. E Então, com que idade eu preciso começar a me preocupar com isso? opa, desculpa aqui. Hoje em dia, os guidelines das diferentes sociedades, da Sociedade Americana de Gastroenterologia e Endoscopia, da Sociedade Europeia, têm discutido muito a idade de início da prevenção para o câncer coloretal. Isso vai levado em conta se o paciente tem algum histórico familiar, e se o paciente tiver um histórico familiar de câncer coloretal, ele deve começar a se preocupar com isso 10 anos anteriormente ao caso mais jovem da família. Ou seja, se ele tem um histórico familiar de alguém que teve câncer aos 50 anos, ele deve começar aos 40. Se essa pessoa teve um câncer aos 45, ele deve começar aos 35. Quando não existe um histórico familiar, ele deve começar entre 45 a 50 anos. Hoje em dia se fala em trazer essa idade para mais precoce, para os 45, porque a gente tem encontrado cânceres avançados em pacientes mais jovens. Então é importante que a gente sempre lembre que a gente deve começar a se preocupar em torno dos 45 e no máximo fazer os primeiros exames aos 50 Ô, anos. doutora, e uma pergunta, a alimentação ela influencia no câncer de intestino? Doutor Milton, existem vários estudos que tentam correlacionar o câncer coloretal com a alimentação. E isso a gente hoje em dia já sabe que existem alguns fatores que são realmente predisponentes. A gente sabe que a alimentação pobre em fibra, alimentação com excesso de carne vermelha, com excesso de alimentos ultraprocessados, ela pode sim contribuir e dar uma maior chance para o câncer coloretal. Além disso, a gente sabe que pacientes com estilo de vida sedentário, pacientes obesos, pacientes principalmente com aquela obesidade que se concentra no abdômen, eles também têm mais chance de ter um câncer coloretal do que os pacientes magros, que fazem uma boa atividade física e que têm um estilo de vida mais saudável. E paciente, a gente ouve muito que paciente que tem pólipo também
tem um risco maior de ter câncer, né? O pólipo em si não é o câncer. Eu queria que só uma dúvida. O pólipo, como é que ele se forma e que sintomas que ele tem e se são parecidos com o sintoma do câncer? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Doutor Milton, o pólipo, ele é uma lesão benigna, que ela pode, ao longo dos anos, com o seu crescimento, fazer ter algumas mutações e pode evoluir para uma lesão maligna, ou seja, um câncer. A gente sabe que existe um tempo entre a formação do pólipo e o câncer. Esse tempo é variável. Antigamente se achava que essas mutações e a transformação levaria em torno de 10 a 20 anos. Hoje em dia a gente sabe que depende do tipo do pólipo, tem pólipos em que essa transformação é muito mais rápida. E aí está o valor da prevenção. Existem estudos que mostram que quando a gente tem a prevenção bem estabelecida para o câncer coloretal, a gente consegue diminuir a incidência do câncer coloretal em até 70%. Então é importante o diagnóstico do pólipo. Em geral, os pólipos eles são assintomáticos e por isso é importante o exame preventivo. É isso que a gente busca nos exames. E é importante que o paciente que fez uma colonoscopia e que apresentou um pólipo seja orientado por um colega, porque dependendo do tipo, dependendo do tamanho, dependendo do número de pólipos, a gente vai programar novos exames de colonoscopia e vai determinar o intervalo que ele deve fazer para que ele fique protegido do câncer coloretal. Atualmente a gente ainda não sabe, existem várias teorias da origem do câncer coloretal. Infelizmente a gente ainda não tem cientificamente comprovado que leva à formação do pólipo e consequentemente da progressão para o câncer. A gente conhece os passos das mutações e a gente sabe que elas estão ligadas também a uma tendência genética do paciente. Então existem pacientes, e por isso que o histórico familiar é importante, porque existe uma tendência genética que faz com que esses passos e essas mutações ocorram de forma mais rápida em um set de pacientes. Por isso que a gente fala naqueles 10 anos prévios à idade mais jovem ou aos 45 anos, o que acontecer primeiro. Então, é muito importante, porque esses pólipos, em geral, eles são assintomáticos e até o câncer se desenvolver, e geralmente o câncer coloretal começa a dar sintomas quando ele já está avançado. Ou seja, que tem sangramento, que tem dor abdominal. Então, assim, não tem diarreia, ou prende, ou solta o intestino, isso não é um sintoma. Não, isso só vai acontecer, doutor Milton, quando a doença já está mais avançada. E aí a gente perde a perspectiva de cura, que gira em torno de 90%, quando a gente faz um diagnóstico precoce. Ela vai progressivamente caindo à medida que a lesão vai ganhando em tamanho e vai se tornando mais avançada. Em especial quando já tem metástase, que em geral a metástase do câncer coloretal ela é muito mais frequente no fígado. Então aí as nossas chances e as respostas do tratamento vão diminuindo progressivamente, inversamente relacionada ao estadio do câncer. Por isso que a gente chama atenção, e por isso o Março Azul, porque em geral essas lesões são silenciosas. O paciente não sente nada, faz os exames de sangue e às vezes pode já ter algum sinal de alarme, como uma anemia, mas em geral, às vezes mesmo exame de sangue nas lesões mais precoces ele é totalmente normal. Então, na verdade, a prevenção é o melhor remédio no caso, né? Descobrir o quanto antes, mesmo não tendo sintoma, a partir de 40 e poucos anos, que a senhora falou, né? Aí, diferenciando se a paciente tem histórico ou não de câncer, procurar para fazer esse exame preventivo. É isso, doutora?
É isso, e aquilo que o senhor me perguntou e que a gente comentou, o estilo de vida, então uma alimentação saudável, equilibrada, com fibras, com uma ingesta líquida importante, de no mínimo, aí o que a gente sempre preconiza é o número mágico de 2 litros de líquido ao dia, computando água e sucos e chás, e um estilo de vida mais saudável, combate à obesidade, atividade física, são medidas importantes para a gente diminuir a incidência do câncer coloretal. Tá ótimo, doutora. Eu acho que o nosso papo aqui é breve, mas eu acho que passou bem o recado. Mais alguma coisa para a gente poder encerrar? Não, eu só gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar o senhor pela iniciativa de difundir esses conhecimentos para a nossa população. Imagina, eu é que agradeço.